A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos no nosso terceiro áudio de carta de Paulo aos Romanos, né? Então, terceiro áudio aos Romanos. Eu estava aqui lendo lendo um livro, né? Que eu não escrevi nenhum livro, né? Mas eu estava aqui lendo um livro e tomando meu café. E aí, meus irmãos, eu fiquei analisando assim muita coisa interessante que dá para passar no cafezinho. E eu estou separando muita coisa interessante aí pela frente para a gente aprender. Vocês precisam aprender dessas coisas, tá? Se você quiser saber o livro que eu estava lendo, aí você vai lá no meu Instagram, porque eu postei uma foto lá, tá? Aí você vai ver o livro que eu estava lendo. Amém? Bom, Pastor Alex, eu não tenho seu Instagram. Ok, vou te passar agora. Pastor Alex Cafezinho. É só você procurar lá assim, ó, Pastor Alex Cafezinho. Nos siga, passe para seus grupos, seus amigos, né? Me ajude aí. Bom, meus irmãos, ontem nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 2, a gente parou no verso 27. E eu vou ler o verso 27, diz assim, ó. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Paulo está dando uma ideia aqui, né, daqueles que circuncidavam para ser salvos. Verso 28. Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior e circuncisão. E aqui é do coração do Espírito, mas não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo termina esse entendimento aqui, aonde ele vai falando para eles, né, sobre as pessoas que eram, vamos dizer assim, presas num costume de que, se eu me circuncidar eu vou ser salvo, né? E Paulo traz a clareza que isso não pode acontecer, né? Então, Paulo já mostrou, não é a circuncisão que vai salvar, não. Mas a gente agora vai começar o capítulo 3, certo? Então vamos lá? Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Olha que é uma coisa muito grave de você tocar em um judeu por causa da circuncisão. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, né? Então você tem que entender tudo isso. Muito em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Verso 6. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Verso 6. De maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como pecador. Verso 8. E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Agora, olha o que ele diz aqui, ó. Verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego, todos estamos debaixo do pecado. Aqui parece confuso, não parece? Tudo que eu estou lendo para você aqui está parecendo confuso, não tá?
Então, é porque Paulo tinha que tirar esse costume, não que ele estava desmerecendo quem era circuncidado, até porque isso era uma lei, uma ordenança de Deus com os judeus. Mas agora, pela graça, não era necessário circuncidar-se, então ele tinha que desmembrar isso da mente dos judeus. Porque existia judeus cristãos. Vou explicar o que é um judeu cristão. Ele era judeu, ele seguia a Torá, e aí, de repente, ele se converteu ao cristianismo. Então ele vai ter que se desprender de algumas culturas estranhas, né? Que é muito ensinado na Kabbalah ou Cabala. E isso trazia a eles confusão. Porque eles achavam que, mesmo sendo cristão, tinham que circuncidar-se para ser salvo. E Cristo não ensinou que nós temos que circuncidar-se para ser salvo, tá? Falo como um homem diretamente a homens. Então, claramente, meus irmãos, a salvação não estava empenhada nisso. E Paulo tinha que desmembrar isso da mente deles. Podemos prosseguir? Verso 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Então, não tem aquela de um judeu, ele circuncidou-se, e aí ele acha que a salvação já está garantida para ele, mas você que não é circuncidado não terá a salvação. Pode fazer o que for, você não terá a salvação. Ele acha que ele já está garantido, e é isso que Paulo está esclarecendo. Todos nós somos dependentes da graça de Deus, todos. Até quem circuncidou. Verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Tá vendo? Ah, eu me circuncidei. Não, sem chance. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você só sabe que existe um pecado porque a lei está apontando. Então, a lei vai dizer para você que aquilo é pecado, porque você fazia sem saber. Então, a lei vem e aponta o que é um pecado. Verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha que forte. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Olha que lindo Paulo vai trabalhar aqui, ó. Tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, ele está apresentando algo que não está empenhado na lei, porque circuncidar-se estava empenhado na lei. Vamos lá. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Grava aí, ó. Coloca aí, faz um risquinho debaixo dessa palavra. Então a lei, os 10 mandamentos e tantos outros mandamentos que existem, a lei, e por causa da lei, vem o conhecimento do pecado. Você só conhece que aquilo é pecado por causa da lei, porque a lei condena aquilo, certo? Só que agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, que é o quê? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, claramente nós estamos tendo uma compreensão que mesmo aqueles que são circuncidados estão ainda em pecado e precisariam da graça. Que agora a salvação não é pela lei, é pela graça,
certo? E se não for dessa maneira, você se faz um pecador ainda, porque você está seguindo algo que vai te mostrar um erro, e daquele erro você vai continuar naquela situação, né? Agora veja, verso 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Olha a pergunta que ele está fazendo. E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé. Meus irmãos, eu tenho gente aqui que é adventista. Eu não estou procurando briga com vocês, mas medita nesses versículos, meus irmãos. Medita. Fica aí um adendo para vocês, né? Olha só. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, mas agora dentro da graça. E aí eu paro por aqui. E a gente vai continuar amanhã um pouco mais esse assunto. Amém? Bom, meus irmãos, anota aí a lição de casa. Fica aí nos recadinhos que eu tenho coisa importante para falar. Anota aí a lição de casa. Salmo 33:4. Amém? E hoje eu quero aqui fazer uma pequena oração rapidamente, né? Essa ideia foi da irmã Ivone, daqui de São Paulo, uma ouvinte minha, tá sempre ali no meu canal, de fazer uma oração para todo dia 1º do mês. Eu faço uma oração para todos os aniversariantes deste mês, tá? Vai ser rapidinho porque o meu tempo está acabando. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai, nesse exato momento eu quero apresentar, Pai querido, todos aqueles que vão fazer aniversário ainda. Os que estão fazendo aniversário hoje e daqui até o último dia desse mês estaremos orando, Pai. Hoje essa oração é para todos eles, Pai. Uma oração para o mês inteiro, para que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de orarmos, meu Senhor, e estarmos diante deles todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a todos os aniversariantes. Ó, está fazendo aniversário hoje a irmã Maria Luísa Amaral Costa, né? Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por ser ouvinte, varoa. Olha só, quero mandar um abraço aqui também, ó, para a célula da irmã Edna Araújo, né? O nome da célula é Venha o Teu Reino. Os líderes é a Cláudia Araújo, que é a filha dela, e o genro Wagner Trajano. Eles são lá de Pernambuco. Deus abençoa grandemente, né? Também quero aproveitar e mandar um abraço para a irmã Gisélia e o seu esposo Tiago. Eles são lá de Vale do Jatobá, Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Muito obrigado por serem ouvintes. Eles estão maratonando lá no YouTube também, né? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, adquira meu pendrive, meus irmãos. Você quer um estudo em áudios? Amém. Vai custar R$65, você não paga frete. E chega na sua casa rapidinho, tá? O número que você vai entrar em contato é o 119-8176-8760. Entre em contato, peça o seu, meus irmãos. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.